Olá pessoal, boa noite. Vamos dar prosseguimento à nossa leitura comentada. Hoje começaremos o capítulo 2 de Atos. Vamos ler capítulo 2 do 1 ao 4. Diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Muito bem, pessoal, só relembrando um pouquinho o que a gente já falou, Jesus se despediu dos seus discípulos e foi assunto aos céus. Esses homens foram para uma casa que ficava a um sábado de distância, né? A jornada de um sábado de distância, 1,2 km aproximadamente, num cômodo na parte superior da casa. Eles ficavam ali orando. A expectativa deles era que Jesus voltasse já de imediato. Então eles estavam ali em espírito de contrição, aguardando o retorno do Senhor Jesus. Só que no dia de Pentecoste aconteceu uma coisa interessante. É bom lembrar sobre o que é o dia de Pentecoste. Deus instituiu algumas festas no Antigo Testamento. E estas festas eram festas de gratidão, né? Essas festas eram a Páscoa, o Pentecoste e no final do ano o Tabernáculo. As três principais festas judaicas. Todas três festas de gratidão a Deus. A Páscoa nós sabemos, né, que foi a saída do povo hebreu do Egito. Né, a Páscoa veio de Pachá, né, passar por cima. Nós sabemos que o anjo passava por cima da casa do hebreu que tivesse as ombreiras das suas casas manchadas com o sangue do cordeiro. Né, Pachá. Aí veio a palavra Páscoa. Então é uma das grandes festas do povo judeu. A outra festa é a festa de Pentecoste, que é a festa da colheita. Né? A palavra pente, esse prefixo, vem de pente, vem de 5. Né? O Brasil foi pentacampeão. Então vem de 5. Isso significa 50 dias, ou 7 semanas. 7 vezes 7, 49. Então, ao decorrer desses 50 dias, eles comemoravam a colheita. E, sendo uma das principais festas, os judeus de todo o mundo procuravam se concentrar em Jerusalém para comemorar, né, uma demonstração de gratidão a Deus. Fazendo um exemplo grosseiro, aqui em São Paulo, no Brasil, por exemplo, no dia 12 de outubro tem o dia de Nossa Senhora da Aparecida. Né? Para quem não sabe, Nossa Senhora da Aparecida é uma das manifestações ou aparições de Maria, a mãe de Jesus. Né? Maria tem aparições dela em diversas partes do mundo, né? Na França, no México, na Espanha, em cada lugar tem um nome. No Brasil chama-se Aparecida, mas tem Guadalupe, Lourdes, e Fátima, né? E vários nomes, mas, como diria o grande filósofo Roberto Carlos, todas as Marias são a mesma mãe de Jesus. Se trata da mesma pessoa, só a diferença é do lugar onde ela apareceu. Mas muito bem, então no dia de Aparecida vem gente de todo quanto é lugar do Brasil para comemorar lá na Basílica em Aparecida do Norte, em São Paulo. Da mesma forma, tem lá no Nordeste a comemoração do Padre Cícero, do Juazeiro. Né? Muitas pessoas vão para lá para comemorar a festa do Padre Cícero. Aí tem o Círio de Nazaré e várias coisas. Então vão pessoas de vários lugares para lá. Me perdoe, o outro exemplo grosseiro é o Carnaval. O Carnaval no Brasil, vem gente de vários lugares do mundo celebrar o Carnaval no Brasil. Né? É só um exemplo grosseiro. O Pentecoste
é uma festa especial. Então vem judeu de tudo quanto é lugar, né? Já que se trata de uma das 3 principais festas, né? A festa das 7 semanas da colheita, uma festa de comemoração. Nesse dia, os discípulos estavam reunidos, conforme eles habitualmente faziam, depois, né, especialmente depois da assunção do Senhor Jesus, eles estavam no lugar orando. Só que nesse dia aconteceu uma coisa especial. O texto diz que de repente veio um vento, de repente veio do céu um som como de um vento. Eu vou repetir. Veio do céu um som como o de um vento. Então, se era como o de um vento, é porque não era vento. Né? Senão, ele iria dizer, veio do céu um vento. Não veio do céu um vento. Veio um som como o de um vento. Eu me lembro uma vez, eu estava dando aula para crianças de 8, 9 anos, e eu falei, o que é um som como o de um vento? Aí um menininho fez. Falei, é isso aí é um som como um de um vento, mas não é um vento, né? Algo que o Lucas nunca tinha visto, então ele tentou exemplificar, ilustrar com alguma coisa que fosse conhecida. E o texto também fala que apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Normalmente aparece a expressão como. Então, se é como, é porque não era fogo. Era algo que lembrou a Lucas o fogo. Alguma coisa que despertou na mente dele algo parecido com fogo. Faça uma experiência, tente falar para alguém que nunca viu uma determinada coisa. Tente explicar para essa pessoa como é. Eu dou um exemplo, por exemplo, quando o pessoal, os meus amigos, o pessoal da família, eu falo sobre o buriti, né, que é uma coisa muito consumida aqui no Acre. Eu falo, mas é uma coisa muito gostosa, uma coisa muito boa, todo mundo consome, uns consomem com açúcar, outros com farinha, outros botam leite condensado, mas muita gente gosta, eu mesmo gostei muito, é muito bom e tal. E as pessoas me perguntam, mas como é que é o vinho do buriti? Como é que é o buriti? Eu não sei explicar, eu só sei falar, é da cor de manga. Mas as pessoas me perguntam, e o sabor? O sabor é gostoso. Eu não conheço nada parecido com buriti, né? Então eu fico com dificuldade de explicar o que era buriti. Então Lucas nunca viu esse tipo de coisa acontecer. E na hora de escrever ele tenta demonstrar para a gente o que era mais ou menos. Algo como um vento, algo como fogo. Mas não era vento, não era fogo. Tá? A gente lembra de que a questão do vento, ele representa a ação do Espírito Santo. Tá? Vou repetir, representa. Tá? Inclusive a palavra grega para isso é pneuma. Né? Pneuma, vem de pneu, pneumonia, ar. Né? Ar. O Espírito Santo é representado por vento. Lembra de Elias, né, que deu um vento e tal? E ele imaginava que era Deus. E fogo representa a justiça de Deus. Então isso que aconteceu naquele dia. Mas a coisa interessante que está aqui no verso 4 diz o seguinte, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e que o Espírito Santo lhe concedia que falassem em outras línguas. Vamos parar aqui. Que outras línguas são estas? Para que serve? Por que aconteceu isso? Por que essas pessoas falavam em outras línguas? Que outras línguas seriam estas? A gente vai parar por aqui, tá? Mas eu quero lembrar o capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios, que ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver o amor, nada disso vai valer. Eu vou parafrasear Paulo, e eu digo para você o seguinte, no outro dia eu falei, eu não sou contra religião nenhuma, muito pelo contrário. Né? Eu acho a religião uma coisa muito legal, é uma maneira de você buscar o divino. Não importa a religião que você tenha, que você siga, se essa religião não faz de você uma pessoa melhor,
essa religião não vale de nada para você. Para você e nem para ninguém. Cada religião tem os seus ritos, né? Uns carregam vela, outros carregam uma Bíblia debaixo do braço e dá a paz do Senhor, amado, né? E cada religião tem o seu ritual, né? O muçulmano deve ir pelo menos uma vez na vida a Meca, lá a cidade sagrada deles, homenagear o Maomé, ou Muhammad. Toda religião tem o seu ritual. E eu não condeno nenhuma religião. Cada um na sua, e a amizade continua, e que a gente se dê bem, né? Eu vejo a coisa assim. Mas quando Paulo fala sobre isso, ele diz o seguinte: se a sua religião não faz de você uma pessoa melhor, se a sua religião não coloca amor no seu coração, essa sua religião não vale de nada. Eu vou lembrar um episódio que aconteceu com Jesus. A Bíblia não fala o nome do sujeito, mas fala de um jovem, a Bíblia chama de jovem rico, que era um sujeito cumpridor dos rituais religiosos dele. E ele era conhecido ali na comunidade justamente por ser um cumpridor dos rituais religiosos dele. Ele era um judeu. Eu vou dar um exemplo, gente, é só um exemplo, tá? Não tem conotação precisa, não, é só um exemplo. Vamos supor, ele era um camarada que andava com uma Bíblia de Genebra. Eu falei de Genebra porque é a Bíblia que eu uso, né? Andava com a Bíblia de Genebra debaixo do braço, passava por uma pessoa, ele falava a paz do Senhor, irmão, né? Tinha aquele ritual religioso. Ele não perdia uma reunião de oração, não perdia um culto, era dizimista fiel, não perdia uma escola dominical. Aliás, ele era até professor de escola dominical. Gente, isso aqui eu estou ilustrando. Não era o caso do jovem rico, não. O jovem rico tinha os rituais dele lá, da religião judaica. E ele sabia disso, como toda a comunidade sabia. Então ele chega para Jesus, né, consciente que ele cumpria os rituais religiosos dele, e ele pergunta para Jesus o seguinte: o que poderei fazer para ser salvo? É claro que esse homem, ele tinha no seu pensamento que Jesus ia falar: muito bem, você cumpre todos os rituais, rapaz, você anda com a Bíblia de Genebra debaixo do braço, você é dizimista fiel, não perde uma reunião de oração, é professor de escola dominical, pô, você está perfeito, você é o cara. Melhor do que você não existe. Mas Jesus dá uma resposta que decepciona esse homem. Jesus primeiro fala para ele: cumpra as leis. E ele, cheio de jactância, né? Cheio de orgulho, ele diz assim: isso eu faço já desde muito tempo, desde jovem eu faço isso. Aí Jesus fala para ele: muito bem, mas uma coisa ainda te falta. Eu vou parar por aqui. E vou fazer uma pergunta para vocês. Quando Jesus fala para ele: uma coisa ainda te falta, o que falta para esse homem? E a gente vai terminar hoje com essa pergunta. O que estava faltando para aquele homem? Meu WhatsApp, o meu Facebook, o meu telefone. Respondam no privado, tá? Para que os outros irmãos tenham também a oportunidade de responder. O que estava faltando para aquele jovem rico, segundo Jesus? Tá bom, pessoal? Ainda tem 3 perguntinhas, né? Quem escreveu o Evangelho de Lucas, quem escreveu Atos, como e por quê? E ainda tem o que é um zelote. Tá bom, pessoal? Até amanhã. Amanhã a gente continua no verso 5. A gente vai falar sobre o dia de Pentecostes, o que aconteceu nesse dia. Uma boa noite, até amanhã.